turismo é um segmento econômico responsável, direta ou indiretamente, por aproximadamente 170 milhões de postos de trabalho. Isso representa 1 de cada 9 empregos criados no mundo. No Brasil, o fortalecimento do mercado permitiu que fossem gerados perto de 2 milhões de empregos no setor, além de aumentarem muito o número de viagens no mercado interno. Os investimentos em infraestrutura e qualificação profissional permitiram a organização de destinos turísticos distribuídos em todo o território nacional, dentro de um padrão internacional de mercado. Tudo isso permitiu a entrada de perto de 8 bilhões em divisas para o Brasil. Em Caxias, a partir da criação da Secretaria Municipal de Turismo em 2003, pudemos perceber um crescimento muito significativo no setor, quantitativo e qualitativo. A Secretaria tem por finalidade a gestão das políticas públicas municipais voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo no âmbito local e de forma integrada regional. Desta forma, compete à Secretaria promover, fomentar, incentivar e dar assistência e apoio ao turismo da cidade, com visão econômica e foco nas políticas de incentivo. Ela busca, portanto, atrair e desenvolver iniciativas turísticas, divulgando o potencial da cidade. Nesses últimos anos, rotas turísticas foram organizadas, verbas foram captadas, eventos realizados como o Salão Gaúcho do Turismo, Caxias foi pré-selecionada como centro de treinamento das seleções para a Copa. Também tivemos a criação da Lei da Semana Municipal de Turismo de Caxias do Sul. Ela apoiou a Associação de Turismo na filiação junto à Organização Mundial do Turismo na Espanha e criou um novo espaço, Som e Luz, um espaço para 350 pessoas sentadas. Enfim, foram vários projetos e ações desenvolvidas. Mas sempre fica uma perguntinha no ar. Quanto Caxias está disposta a investir para ser reconhecida como uma cidade turística? Hoje vivemos um momento especial em que um secretário de turismo sai para dar continuidade a outros projetos e um novo secretário entra para deixar a sua marca nesse setor tão importante. Bem, como vocês perceberam, o programa de hoje vai falar sobre turismo. Com o apoio de Sempre Bonita, Maria Santa Acessórios, Savaralto e Faculdades Anglo-Americano, o programa Janelas, Inovação e Sustentabilidade recebe os convidados Jaison Barbosa, secretário municipal de turismo que está deixando o cargo, administrador de empresas que também cursou engenharia mecânica com especialização em design, vários prêmios recebidos e importante participação na comunidade, e João Tonus, administrador que também tem uma longa história na área artístico-cultural da cidade e hoje assume a Secretaria de Turismo. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Obrigado. Jaison, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre essa tua trajetória na Secretaria, porque como a gente comentava, é um segmento tão importante, mas ao mesmo tempo, de 2003 para cá, não deixa de ser um segmento meio jovem, né? Como segmento econômico. Então eu acho que teve uma trajetória toda que foi conquistada e eu sei que durante esses últimos tempos muita coisa foi realizada pela Secretaria. Eu faço questão de iniciar falando e lembrando a criação da Secretaria Municipal de Turismo. Então, aqueles que lutaram, que brigaram para que a Secretaria fosse construída, igualmente aconteceu isso com a cultura, no mesmo momento a Secretaria de Esporte e Lazer e, se eu não me engano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, essas 4 secretarias, elas são muito importantes. E o turismo, o qual eu aprendi muito, mas também acredito que vou deixar algo marcado, e eu acho que a principal marca que nós deixamos é a relação, quando nós vamos ao encontro dos conselhos, quando nós, junto com os conselhos, construímos um planejamento, e isso é um novo momento para a administração no Brasil, um momento onde a visão ela é muito mais ampla, menos segmentada, embora tu saiba que tu tem inúmeros segmentos de turismo, não só em Caxias, no Brasil e no mundo, ele é extremamente segmentado, mas você precisa compartilhar. Então um mundo com tamanha facilidade de inter-relação, tamanha facilidade de comunicação, de se movimentar,
é muito mais fácil quando você está trabalhando em conjunto, quando você tem a rede ou o chamado trade turístico comungando. Um exemplo, o Tonus entra e muitos trabalhos foram desenvolvidos em Caxias do Sul, que é usado pelo turismo, mas em parceria com a cultura. O próprio projeto Som e Luz, aconteceram inúmeras reuniões. O Som e Luz nasce muito mais no aspecto cultural, como, aliás, acredito eu que no Brasil é muito marcante, e agora eu encerro a minha fala, na primeira fala, lembrando que no Brasil nós temos o desenvolvimento do turismo muito mais oriundo do ambiente popular. Primeiro, essa diversidade cultural que carnaval, nós temos no nosso país, carnaval, que permite... festa de São João, né? Festas juninas, Sim. A festa da uva em Caxias do Sul, que é uma das maiores festas populares do Brasil. Então, eu quero dizer que o turismo ele precisa muito que você, empreendedor, que você, comunidade, também entenda que ele é importante para a economia, que ele gera milhões de empregos, gera muita renda, e um grande exemplo disso são esses eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, e por que não lembrar a própria Festa da Uva, que transforma economicamente o nosso município 4, 5, 6 meses antes da festa ocorrer. São milhões de reais. A economia no ano passado, ela vinha num declínio a nível mundial, e Caxias do Sul estava mantendo-se estável também por causa da Festa da Uva. A gente sabe que esses eventos, né, mesmo se forem de cunho cultural, esportivo, movimentam mesmo, né, João? E tu vens então, com esse desafio, né, de assumir uma área turismo, e como o Jason falava, essa transversalidade entre a cultura e o turismo, de fato é bem notória, porque um comunga, né, no outro e se abastece de muita... Eu diria que o turismo e a cultura, quer dizer, o turismo existe muito em função das culturas e das diversidades. Isso que atrai as pessoas. Que atrai, que desperta a curiosidade para ver outras coisas, outros países, outros povos e outras localidades, outros territórios, mesmo territórios pequenos, e às vezes um território que tem um âmbito de aventura, outro que tem uma história, mas talvez as coisas históricas que carregam realmente muito o conteúdo para o turismo. Mas eu diria em primeiro lugar que Caxias tem, sim, isso tudo, mas o importante, e o que eu já estava dizendo em termos de relacionamento, na gestão pública, o essencial é trabalhar para que se costurem muitas parcerias e crescimentos com segmentos da sociedade organizada culturalmente, da sociedade organizada socialmente, economicamente, porque é isso que vai gerar um crescimento do setor, que é essencialmente econômico. Claro. Então, quer dizer, a gente acaba se baseando nos econômicos, né? Então, eu diria, a questão essencial é um método de trabalho que deve ser defendido, que é um método que deve ser continuado, neste momento de transições temporárias, digamos assim, de poucos meses, né, mas que essencialmente em Caxias é uma continuidade, que começou lá em 2003, antes existia já o Serviço Municipal de Turismo, claro, que fazia, não começou do zero, mas começou com algumas coisas mais organizadas e um processo de crescimento. Então esse processo de crescimento, ele está realmente embasado nisso que eu já salientou, que a Secretaria faz, que é relacionamento, que é ampliar, que é puxar para dentro do setor o mais número possível, maior número possível de parceiros. E a questão cultural, que a gente viveu mais, ela não deixou de existir na essência do que se faz em turismo. Quer dizer, o fato de eu ter vivido mais essa coisa me dá um trânsito também de poder trabalhar com bastante tranquilidade nessa área. E eu diria, eu acabei em 2006, 2007 trabalhando num projeto que se chama Valorização do Turismo Integrado à Identidade Cultural dos Territórios.
é um nome comprido, né? Que era financiado pelo Urbal. E foi nesse momento que, por 2 anos, eu vivi cultura e turismo. Porque foi todo um levantamento, né, João? Foi inventário em Caxias, tinha parceria com 11 parceiros, sendo 4 províncias italianas, mais uma cidade da Espanha, mais Montevideo e uma cidade do Chile. Então, eu, sendo da cultura, acabei assumindo isso e assumi, porque na verdade, pela cultura, vê como isso está bem intrincado, não é? Quer dizer, em 97, 98, quando foi criada a Secretaria de Cultura em Caxias, eu era professor municipal e trabalhava já com teatro nas escolas. E na oportunidade fui para a cultura e inventamos projetos, ideias. Criamos o Gente em Cena e o Gente em Cena começou a trabalhar em grupos comunitários de teatro. O primeiro que eu fui trabalhar para lecionar teatro foi na Estrada de Imigrante, que foi o primeiro roteiro que começou a se dinamizar. Então eu fui lá fazer teatro num roteiro turístico. Quando a secretaria nasce, ela nasce Secretaria de Cultura? De Cultura. Turismo? Não, ela nasce como cultura só. Só cultura. Só como cultura. O turismo continuava como serviço, coisa assim, mas era desvinculado. Porque a minha impressão no trabalho de conclusão que eu fiz no meu curso de administração é que a importância que teve para a cultura, agora, recentemente, a criação dos fundos municipais, ela faz justamente, ela traz a relação, ela faz com que o empreendedor, que aquele que é apaixonado por cultura, seja ela que cultura, que atividade for da cultura, se for escrever um livro, se for cantar uma música, se for... Ele traz o projeto, ele quer discutir o projeto. O mesmo ocorre com a Secretaria de Esporte e Lazer e, infelizmente, no meu diagnóstico, falta exatamente um fundo de desenvolvimento para ajudar o turismo, para valorizar o turismo e fazer com que a cadeia toda venha, procure o turismo. Nós desenvolvemos isso, deixo um trabalho para o prefeito Sartori, deixo um trabalho para Caxias do Sul, que foi exatamente esse exercício, né, já que eu me beneficiei com o conhecimento e com Caxias do Sul, eu também quis deixar um pouquinho do meu conhecimento que eu adquiri de forma registrada. Então fica esse trabalho que fez com que eu me apaixonasse pelo turismo. Porque aí você percebe sempre essa extrema necessidade da relação do guia de turismo com isso tudo que nós estamos falando, da relação do bar, ou da lancheria, ou do restaurante, da gastronomia. Quer dizer, nós temos hoje que pensar em profissionalização, que hoje tem faculdades, né, dando cursos de turismo, especialização em turismo. Nós temos que ter infraestrutura e nós temos que ter um calendário, né, que seja atrativo para o turista, porque não adianta só a gente imaginar que o turista chega e ele mesmo vai se organizar. Nós temos que ter, a gente sabe que tem cidades e até países que vivem em função do turismo. Não é o caso do Brasil, não é o caso do Rio Grande do Sul, não é o caso de Caxias, mas a gente sabe que tem um caminho grande para ser percorrido. Nós vamos ter que continuar esse assunto no próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora com os nossos apoiadores, não saia daí. Bem que a Mercedes-Benz tentou manter o segredo, mas... Bom, ninguém resiste aos lançamentos da marca mais desejada do mundo. Por isso, é impossível esconder mais um pouco. Lançamentos Mercedes-Benz 2012 é só na nova Savaralto Mercedes. Em novo endereço, muito mais exclusivo. Suas escolhas transformam o seu futuro. Eu sou o DJ Léo Z, eu sou o Mais Anglo. Na Anglo, você vivencia a realidade do mercado. Eu sou a professora Paula Nora, eu sou Mais Anglo. As aulas